Hoje nós vamos aqui ter a participação do advogado especialista em tributos, o André Félix, tá bom? Nós vamos falar sobre a dificuldade de acesso ao crédito e os tributos na pandemia. O doutor André já está aqui conosco. Boa noite, doutor. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Que isso, nós que agradecemos a participação do senhor. Olha, quem vai conduzir a entrevista é o meu amigo aqui, Rodolfo Andrade. No meio da entrevista, das respostas, caso o pessoal que esteja nos assistindo mande alguma pergunta, faça algum comentário, eu interaja aqui com vocês também, tá bom? Tá ok. Rodolfo. Doutor André, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Giroplay, edição da noite. André Félix Ricota de Oliveira é advogado, professor de Direito Tributário, doutor em Direito Tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Pinheiros, entre outras funções. Boa noite, doutor. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem? Tudo. Doutor, nesse cenário todo, nós temos tudo muito novo, né? Tudo muito incipiente, e nós temos relatos de várias empresas que estão a bancarrota, vamos assim dizer, quebrando. E o governo tem dificultado o acesso ao crédito, doutor. Quais são as dicas que o senhor dá para tentar se equilibrar nessa crise? Bom, essa questão do crédito, né, ela é bem clara, né? Se em tempos normais os bancos já avaliavam o risco para conceder o crédito, né? Porque o banco não quer perder, né, quando empresta dinheiro. Uhum. Imagina agora em épocas de crise, né? Teve um estudo recente que desde quando começou o coronavírus, né, meados de março, né, começou o isolamento social, tiveram que fechar os estabelecimentos, emprestaram mais de 440 bilhões. Foram dispostos no mercado como crédito financeiro. Desses 440 bilhões, 60% as grandes empresas pegaram. Quase 60%. Porque já tinham créditos pré-aprovados, são empresas que têm grande capital, têm bens para garantir o empréstimo. 20% foram pessoas físicas, em torno de 11% empresas médias, e as pequenas empresas ficaram em torno de 8% de acesso a esse crédito, 8% a 9%. Ou seja, demonstra a dificuldade, né, que a pequena e a média empresa têm dificuldade de acesso ao crédito. E quer queira, quer não, quem gera emprego nesse país são as pequenas empresas e as médias empresas, né? Então elas têm muita dificuldade de acesso ao crédito, porque muitas delas não têm um histórico muito bom, têm poucos anos de vida, né? Então a instituição financeira sempre vai fazer uma avaliação, né, do grau de risco do empréstimo desse crédito. O governo tem tomado algumas medidas, né, para facilitar o acesso ao crédito, né? Teve MP 958 de 2020 aprovada agora pelo presidente da República, né? Essa medida provisória tirou algumas burocracias para ter acesso ao crédito, não precisa mais de certidão negativa de débito até setembro de 2020, não precisa estar com as regularidades fiscais em dia, não precisa estar em dia com o FGTS, não precisa olhar mais o CADIM da empresa. Porém, a instituição financeira sempre vai olhar, né, o grau de risco. Ela deve muito tributo, tá certo que facilita. Porque hoje, nessa pandemia, ninguém está faturando, ninguém tem receita, ninguém mais tem certidão negativa de débito. Poucas empresas vão ter certidão negativa de débito. Então já é um documento a menos para ter acesso ao crédito. Outra medida que tem grande expectativa agora é o Pronamp, né? Que é um programa que foi aprovado na semana passada pelo governo federal, né, sancionado pelo presidente, que visa facilitar o crédito para as micro e pequenas empresas. Porém, depende de regulamentação ainda, né? Vai ter um fundo de garantia dessa obrigação. Esse fundo é desenvolvido pelo governo federal, mas não regulamentou ainda como vai ser esse fundo. E também vai ter um período, né, de carência, que as instituições financeiras também estão preocupadas qual será esse período. Se for uma carência muito longa, né, estão falando de 8 meses, as instituições financeiras já vêm com um pé atrás, né, para liberar esse crédito. Então existe essa dificuldade, porque a instituição financeira não quer ter risco.
Então é muito bom também quem for procurar crédito, quando for numa instituição financeira, verificar quais as linhas de crédito ela tem à sua disposição. Se ela tem crédito do BNDES, que a BNDES tem grandes condições, se está no Pronamp, né, se inscreveu no Pronamp, todas essas questões. Porque geralmente o gerente, ele vai oferecer o crédito da instituição financeira, que é o crédito que ele bate a meta, e geralmente é o crédito mais caro. Então verificar quais os créditos que a instituição financeira dispõe. As linhas mais fáceis de crédito para o empresário. Como acabar com o isolamento social e a melhor forma de retornar à vida normal e à econômica, mitigando os efeitos colaterais? Eu já escrevi sobre isso, né? É difícil dizer, né? Porque é a primeira vez que a gente tem uma crise nesse sentido, né? Ninguém enfrentou isso no mundo. Mas eu acho, no meu modo de ver, baseado até em teorias de macroeconomia, que o governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, tem que suportar o maior ônus dessa crise. E tentar mitigar os efeitos para o cidadão, para o empreendedor, para o trabalhador, né? Para realmente ter uma retomada da economia, a mantença dos empregos. Então o governo, como também é o dono do cofre, é quem tem mais recursos, tem mais facilidade de obter recursos, deve diminuir a carga tributária, facilitar o acesso ao crédito, dando garantias ao crédito, e depois, no segundo momento, porque é normal também, é um efeito que acontece, quando você diminui a carga tributária, depois a economia começa a girar mais, diminui o custo, Brasil, o governo vai começar a arrecadar mais. Então, no segundo momento, o governo vai começar a se recuperar. Mas eu acho que o primeiro ônus, o maior ônus tem que ficar com o governo. Principalmente diminuindo a tributação sobre o consumo e a tributação sobre a folha de salários, né? Doutor, vamos aqui, a gente se fala muito em carga tributária, mas os nossos telespectadores, o cidadão mais simples, ele não entende muito o que é essa carga tributária. Como é que está a questão dos tributos, né, na pandemia? Os governos deixaram de arrecadar? O que se tem de notícia nesse sentido? Alguns tributos foram suspenso o recolhimento, né? Só vão passar a ser exigidos em agosto, setembro de 2020. Então teve uma prorrogação de prazo para pagamento. São as contribuições sobre a folha, o FGTS, o Simples Nacional. Então deu um fôlego. Caiu a arrecadação dos governos, porque a economia está parada. Caiu. E o tributo incide sobre fatos econômicos, né? Signos presuntivos de riqueza. Então, como diminuir a manifestação de riqueza, cai a arrecadação. Isso é normal. Mas as medidas tributárias foram fracas pelo governo, né? Podiam ter tomado medidas mais potencializadoras da retomada da economia, e isso não foi feito. Fala-se muito, né? O ministro da Economia, o Guedes, ele fala muito disso, né? Desoneração da folha. Que nós temos um custo folha de salário muito alto aqui no Brasil, né? Diminuir a carga tributária incidente sobre a folha. Só que essa medida está muito na conversa. Ele vai desonerar a folha e vai criar um novo imposto. Vai retomar, né? Vai reviver a CPMF, que vai vir com outro nome, né? Vai vir com imposto incidente sobre movimentações transações financeiras, né? Vai ser o ITF. Então, tira com uma mão, beneficia com uma mão, mas também dá um ônus com outra mão. É complicado, né? Doutor, nesse cenário todo, o senhor falou da certidão negativa de débitos que muitas pessoas terão dificuldade no momento de retirar. Será que no futuro, que de alguma forma, algum tributo vai ter alguma incidência de juros? Uma possibilidade de anistia de juros, multas... tem alguma perspectiva nisso, que o governo, pelo jeito, ainda não tomou um rumo para ajudar tributariamente as empresas, né? Exatamente. O governo não tem nenhuma política assim, para implementar, para ajudar as empresas tributariamente. O que você ouve são conversas, são depoimentos, são artigos de jornais dizendo que vai vir um refis do coronavírus, né, da crise do Covid. O que é o refis? São parcelamentos especiais, onde, como você bem falou, há uma anistia da multa e dos juros, né?
uma redução dos valores de multa e juros se você aderir a esse programa. Então, se fala e deve ser implementado um refis da crise, com certeza terá, para ajudar as empresas que deixaram de pagar tributo nesse período de calamidade pública, né? Serão para esses tributos do período. Doutor, outra questão, a possibilidade do governo, como o senhor falou, que já diminuiu, né? Já diminuiu, não, suspendeu, né, algumas contribuições ao recolhimento, mas ela em algum momento será cobrada. Teria como legalmente prorrogar, por exemplo, 6 meses, 3 meses à frente depois da retomada? É possível se fazer isso para que o empresário ganhe fôlego para depois recolher os tributos? É possível, sim. É possível prorrogar o prazo de pagamento 6, 1 ano, quanto quiser, por lei, né? Chama-se moratória, né? Prorrogação do prazo de pagamento. Ninguém teria nenhum ônus nesse período. É possível também fazer a remissão, né? O perdão desses tributos por lei também é possível. Então são medidas que têm previsão no nosso ordenamento jurídico. Basta tomá-las. Tá certo. Doutor, queremos agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo, tá, por ter disponibilizado um tempo para falar com a gente, tirar as nossas dúvidas e dizer aí que nós estamos aqui à disposição, sempre que o senhor também quiser passar alguma informação relacionada a esse tema, para que o senhor entre em contato com a nossa equipe e participe aqui com a gente também, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, eu agradeço o convite e parabéns para vocês que estão comemorando aniversário, né? Um foi ontem e o outro vai ser semana que vem. Tudo de bom para vocês, muito obrigado. Obrigado, doutor, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.